Olá, seus lindos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês possam te dar uma semana abençoada. Hoje, nosso devocional semanal, todo sábado. Todo mundo tá ligado que tem devocional, né? Então, vai se encontrar hoje em 1 Timóteo, do versículo 15 ao versículo 17. Então, vamos ler a palavra. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haviam de crer, para a vida eterna. O Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aleluias, aleluias. Gente, esse texto mexe comigo. É um dos textos. Acho que toda vez, todo o vídeo eu falo a mesma coisa, né? Todos os textos mexem comigo, mas não tem como. A palavra é maravilhosa. Ele vai falar sobre 1 Timóteo, só para contextualizar qual é a situação aqui. Paulo está preso e ele está enviando carta para Timóteo. Timóteo é seu filho na fé. É a pessoa onde ele ensinou tudo e agora ele vai dar algumas não só ideias, mas algumas direções de como ele deve se comportar e principalmente que ele não deve se acovardar, porque ele é uma pessoa, tudo dá a entender na palavra que ele é uma pessoa um pouco parecido comigo, no sentido de ser meio não gostar de se expor, não gostar de fazer vídeo pra internet, entendeu? Na época tinha internet, mas isso não veio o caso. E que ele manda essa carta, tipo, seja corajoso, pratique o ministério que o Senhor entregou. E Paulo está prestes a ser morto, entendeu? A primeira Timóteo e segunda Timóteo deve ser as últimas cartas de Paulo, antes de ser morto. E, cara, isso é sensacional, porque imagina você estar muito próximo da morte e você poder falar como no versículo 15, que ó, esta afirmação é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Gente, a gente precisa entender a nossa condição. E o que a gente era antes de Jesus encontrar a gente. E se você ainda não foi encontrado por Jesus, hoje eu vou falar para você da sua condição. E não como soberba, mas como uma realidade. Porque eu era um dos piores dos pecadores. E eu consigo entender essa fala. Eu espero que vocês também. Porque todos nós um dia já estivemos perdidos. E estar perdido, irmão, e ser achado por Jesus não tem preço. E não sei se só foi só eu, né? Ou se mais alguém passou por isso. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente tem que nascer de novo. Então a conversão é imediata. Pega ele e fala assim: ó, vem pra mim, pá, você aceita ele como um último salvador. E agora tem um processo de santificação. E nesse processo de santificação, muitas das vezes, você vai colocar a mão na consciência e talvez vai pensar que, cara, eu não sei se eu amo Jesus, eu quero estar com ele. Ele é a coisa mais maravilhosa que pode existir na minha vida, mas eu não quero seguir ele ao mesmo tempo. Eu quero fazer o que eu quero, porque vai chegar uma hora que o que Deus quer de você vai conflitar com o que você quer. E nessa hora você vai encontrar a face de Deus, que é uma das que a gente mais adora e às vezes que a gente mais tem medo, que é o Deus Senhor. Porque quando a gente conta o Deus Pai, a gente pega e a gente acaba, a gente se entrega a ele e fala, cara, que lindo, ele me ama. Isso é uma verdade, mas a gente não pode esquecer também que ele é o Deus Senhor. E ele quer que você se entregue a ele. Seja você crente, cristão, já há 20 anos de curso, já aqui no Ministério de Jesus, seja você recém-convertido, seja você agora que nunca viu a palavra e tá tipo, que isso, cara, ele te ama, ele te quer. E mas quando você passa a sua vida para a vida dele, irmão, as regras são dele, é ele que manda. Você deixa de viver ela para você viver a coisa mais maravilhosa que você poderia viver na sua vida. Pelo mais que às vezes você não queira. E uma vez que você vive, você fala, caraca, era isso que eu queria, mas eu não sabia que eu queria. Então, eu acho que esse é um dos chamados que o versículo 15, apesar de não falar exatamente sobre isso, ele fala, cara, eu entendo quem eu era. Eu era um dos piores pecadores. Eu sei que eu não era uma pessoa boa. E se existe algo bom em mim hoje, foi pela graça do Senhor. E agora a gente vai para o versículo 16, que ele fala, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência,
usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. Irmão, se eu fui alcançado, provavelmente você também foi. E se você caiu aqui no vídeo pela glória de Deus e você não foi alcançado por Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Cara, ainda dá tempo. Ele te ama. E é por isso que eu tô aqui pra poder dizer que a paciência de Deus se manifestou na minha vida. Ele tá te dando tempo, assim como ele me deu tempo para poder chegar a entender que ele é a melhor coisa. E se você tá aqui também e você é cristão, mas ainda não conseguiu entender que o Senhor é a melhor coisa, cara, está na hora da gente queimar os barcos, da gente falar, cara, é Jesus ou é Jesus? É Jesus ou é nada? A gente tem que sair de uma vida, de um evangelho raso, onde que o que eu faço e para onde eu vou é determinado pelo que eu quero e o Senhor é um gênio da lâmpada que só realiza meus desejos. Ou ele é um amigo que a influência dele na minha vida não muda a minha vida. Ele é só uma pessoa que eu pergunto pra ele o que é que ele acha. E se ele falar que não, eu faço do mesmo jeito. E não, irmão, ele te chama pra tudo e pra qualquer situação. Ele quer ser o centro da sua vida. E quando Paulo tá falando que, olha, se manifestou Paulo, gente, ele matava cristão igual não sei o que. Era uma coisa tipo assim, era prazeroso pra ele. Ele era, como a gente fala, zeloso da lei. Ele falava, ó, não, esse todo mundo aqui era vacilação. Ele passava a espada em geral, entendeu? E é esse cara que tá falando, tipo assim, e esse cara, imagina, Deus Pai vê os seus filhos sendo mortos por alguém e depois alcança essa pessoa e converte essa pessoa escreve mais da metade do Novo Testamento. Os princípios bíblicos que a gente tem, e tem o que o Senhor deixou, e depois vem Paulo deixando a base firme do que Jesus falou. Vocês entendem que esse cara que não merecia perdão, hoje ele está aqui ensinando e falando que realmente, olha que loucura, a paciência de Jesus se manifestou sobre ele, que esperou e aguardou e chamou e falou: venha cá, venha cá, venha cá. Ao ponto que hoje ele se entregou completamente e às vezes essa pode ser a sua vida. Que você tá correndo para um lado e para o outro, para a direita ou para a esquerda, e não sabe o que fazer, como aconteceu na minha. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde eu queria. Eu sabia que Jesus era bom, eu sabia que caminhar com ele me fazia bem, mas entregar o controle para ele não me satisfazia. Eu não ficava feliz entregando o controle para Jesus. Eu ficava feliz quando ele vinha, ele era aquele amigo, e desculpa pela expressão, mas eu preciso falar. Porque às vezes a gente usa Jesus como se a gente fosse um viciado, onde a presença dele vem, nos faz bem, mas depois que passa o efeito dessa sensação, eu vou embora. E aí eu falo, olha, daqui a pouco quando eu estiver bem de novo, eu volto. Aí eu venho, uso Jesus, Jesus faz eu ficar bem, e daqui a pouco eu vou embora de novo. E não foi para essa vida que Jesus me chamou. Era isso que eu fazia. E se mais alguém que faz se identifica, irmão, tá na hora de mudar. Tá na hora de entregar o controle na mão do Senhor. Porque só assim você vai ser completamente satisfeito. Você só tá se enganando, achando que tá enganando a Deus, mas está se enganando. Deus está te chamando hoje para uma situação onde que Ele quer você por completo. E se você que tá aqui e não é cristão, irmão, só se entregar. Entrega o controle, entrega tudo para Ele. Já começa do jeito certo. Que é as frustrações, que não vai existir frustração. Entende? Pode existir, não vou falar que é um mar de rosas, mas irmão, viver com Jesus eu já vivi dos dois lados, com Jesus e sem Jesus. E viver com Jesus, irmão, não tem preço. É a melhor coisa que a gente possa fazer na vida. E eu posso falar isso. E eu gostaria de agora chamar talvez um pouco da responsabilidade para mim, porque eu fui alcançado por ele. Eu sei o que é estar sem ele e eu sei o que é estar com ele. Então hoje eu carrego para você o exemplo do que fazer e do que não fazer. E esse canal de devocional nasceu, creio eu, né, em Deus primeiro, porque ele me mandou fazer, e por isso estamos aqui. Se não fosse ele, eu não faria, sem dúvida, porque eu não gosto de aparecer aqui. E eu não preciso mentir para vocês, porque meu Pai do Céu sabe meu coração, mas ele sabe que eu amo ele. E eu amo vocês também, porque ele ama vocês. Então não tem como eu ver o que o meu Senhor, que entregou tudo por mim, me pedindo para fazer uma coisa simples, que é fazer um vídeo por semana, eu não poder fazer. Então eu carrego isso, eu sou o exemplo, cara, do que Jesus pode fazer na vida de alguém. Quem me conhecia antes e me conhece agora fala, Guilherme, você não é o mesmo. Não sou. Por quê? Porque agora existe Jesus.
E Deus te chama pra isso, pra você ter o antes e o depois, pelo mais doido que seja, irmão. Aceite Jesus e deixe ele tomar completamente a sua vida, o seu ser, e saiba que ele vai fazer tudo novo. Tudo que é ruim em você vai ser repreendido. E ele vai entrar, ele vai te ensinar a ser uma nova criatura. Pode não ser da noite pro dia, porque o processo de santificação, de você se tornar cada vez mais parecido com ele, é dolorido, é complexo, é complicado. Tem pecados que levam anos para poder sair, e você vai, tá tudo bem, daqui a pouco você cai, tropeça, volta. Mas é a melhor coisa que você possa fazer. É caminhar e conhecer ele, irmão. Ele é o único que pode trazer sentido para nossa vida. Fora dele, nada faz sentido. E se você conhece ele, pense na sua vida hoje. Porque se em algum momento Jesus sair da sua história, tu consegue tocar o barco da tua vida? Porque se você consegue, irmão, dá uma olhada ao seu redor e vê e analisa a sua vida cristã. Porque pode ser que você não esteja vivendo com Jesus. Porque quando ele é a base de tudo, quando ele sai, você endoida. Entendeu? Não é só você pegar e falar que Jesus é bom e ir lá só na igreja terça e quarta, ou quarto e domingo. Não sei qual é o dia da sua igreja e servir lá, mas ele precisa estar com você. Ele nos chamou para poder ele morar em nós, a gente se relacionar com ele. Ele não chamou a gente só para ser filhos, ele chamou para ser filhos, mas ele também chamou para ele ser o nosso Deus e o nosso amigo. A gente precisa ter nesse tripé, e esse é o melhor tripé da vida, cara, que você pode fazer. É ter o Pai Celestial, o Senhor dos Senhores e o melhor dos amigos. Então a gente vai para o último versículo, que é: ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Irmão, o Ezequiel 17 para mim revela que uma das coisas que eu passei por ele, e as coisas que eu passei que não são fáceis, tantas coisas quando eu não podia fazer, e tantas coisas que eu posso fazer agora, ele não deseja que eu faça, ele chega no Guilherme, não faça isso, porque não é de mim, não está na hora. Espera, confia em mim. É saber disso aqui, é saber o versículo 17, que ele é o Rei Eterno, ele é o Deus único, irmão. Ele tem que ter a supremacia na minha vida, e onde ele fala, eu preciso me calar. O imortal e invisível, seja a honra e a glória para tudo sempre. Amém. Eu reconheço o senhorio dele na minha vida, eu espero que você reconheça o senhorio dele na sua vida também. Tudo bem? Então hoje o nosso devocional foi sobre isso, foi sobre a gente entender que, cara, todos podem ser alcançados. E se você foi alcançado, você saiba que você precisa ser aperfeiçoado. E se você não foi alcançado, ainda tem espaço para você, porque ele faz coisas maravilhosas. Ele faz um vacilão como eu hoje pegar e tá falando para vocês aqui que ele é bom. E não só falando, mas ter vou colocar um respaldo, entre aspas, de quem teve a vida transformada, de quem passou pelo que ele queria que passasse, para hoje estar aqui falando para vocês. Não é uma pessoa que tá falando aqui que só tem a teoria. Confia em mim. Vai ser a melhor coisa que eu vou fazer na vida de vocês. Amém? Então, se entregue hoje. E se você já está entregue, irmão, só caminha com ele. Confia que o que ele sabe é o melhor. Então, a gente se vê semana que vem. Fechou? Então, eu espero que esteja sendo bênção na sua vida. Gente, curte, comenta, compartilha. Tem algumas visualizações, quase nenhuma curtida. Dá essa força aí para alcançar mais gente, que eu acho que é o mais importante. Amém? Se cuida, gente. Um abraço. Até.